Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeleira Villanueva. Desde já, eu agradeço as reduções que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Muitas pessoas me repreendem dizendo por que o Conde só critica a direita e não critica a esquerda. Quando ele critica o Bolsonaro, ele é obsessivo, dentre outras coisas. Claro, a única obsessão que você admite é ficar elogiando o Bolsonaro e dizendo mito, mito, mito. Olha, eu vou dizer uma coisa muito básica para vocês. Os vídeos que eu divulguei recentemente sobre o assunto, desenhando para vocês, explicando para vocês, colocando fatos na cara de vocês a respeito do quanto o bolsonarismo é ruinoso para a oposição e ruinoso para a direita, se vocês ainda insistem nessa ilusão estúpida, eu digo, vocês têm problemas cognitivos muito sérios. Em outras palavras, vocês são pessoas muito, muito burras. Porque vejam, o meu objetivo de criticar a direita, talvez até mais do que a esquerda, é porque a razão da esquerda estar no poder é justamente por essa direita incompetente, vagabunda, farsesca que vocês defendem. Observe uma coisa muito clara, e eu expliquei no vídeo anterior. Em 2019, a esquerda simplesmente não existia mais. Ela tinha praticamente desaparecido. O Lula estava preso e em 2022 ele estava solto. E vocês acham que isso foi por geração espontânea? Eu expliquei para vocês o que aconteceu. E o quanto o Bolsonaro foi cúmplice da destruição da Lava Jato e, por consequência lógica, foi cúmplice também da libertação do Lula. Será que vocês são tão burros assim? A gente mostra para vocês, o cara só entrega o que a esquerda quer. E quando ele quer fazer alguma coisa reativa, ele só faz merda. Ele só faz asneira. É um cara completamente despreparado. E não somente ele, toda a direita brasileira é despreparada. Nós não temos realmente ninguém à altura para combater a esquerda. Essa que é a verdade. Agora, vocês ficam nesse vício pornográfico. Porque só pode ser pornográfico, só pode ser dopamina na cabeça de vocês. De achar que eu quero ficar lacrando falando mal da esquerda. Ora, o que mais se faz é falar mal da esquerda. Agora, vocês não aceitam uma criticazinha. Porque senão o PT volta, ou então se o PT já voltando, não, mas você está prejudicando a oposição. Eu não preciso prejudicar a oposição. A oposição mesmo se auto-prejudica. Essa oposição é um puro estelionato eleitoral. Será que vocês não querem ver o óbvio, não, seus idiotas? Seus animais? Eu gravei vários vídeos mostrando por que a direita brasileira não presta. Porque a direita brasileira é cheia de picaretas, cheia de cúmplices do governo, dentre outras coisas. Isso é muito óbvio, muito evidente. E vocês ficam nessa cegueira ideológica de achar que a esquerda é a única detentora do mal do universo. A direita que entrega tudo, a direita que colabora com isso, não. Vocês sempre tentam livrar a barra da direita. Ou pelo menos da direita bolsonarista. Cara, é tanta gente degenerada, é tanta gente despreparada nesse meio direitista que, pelo amor de Deus, não tem como defender. Não tem como defender deputados e senadores apoiando o boicote da economia brasileira. Tudo para salvaguardar um único patife do universo, que é o Jair Bolsonaro. Que se foda o Bolsonaro. O cara nunca teve o menor zelo pelo país. Ele entregou tudo que a esquerda quis. Vocês ficam reclamando dos abusos do Supremo, mas até ontem vocês diziam que o Cristiano Zanin, o advogado do Lula, era conservador, e vocês aceitaram esse tipo de discurso mentiroso. Vocês são consumidores de pornografia, de fake news, cara. Tem que fazer uma associação mesmo entre fake news e pornografia, porque isso é um vício. É um vício retórico de vocês e vocês não conseguem refutar nada. Ontem, vocês estavam realmente exigindo um golpe de Estado
para dar plenos poderes a esse patife do Bolsonaro. E agora vocês bancam os defensores da democracia. Não, idiotas! Vocês deram toda a munição para a esquerda vender a ideia de que os democratas são eles. Mesmo o STF, com todos os abusos de poder, com todas as extrapolações legais, etc. Será que vocês não percebem isso? Agora, quando a gente fala que a direita só faz merda, quando a gente fala que a cumplicidade da direita é evidente, e quando não, um despreparo monumental, e quando não, um despreparo monumental é uma vulgaridade, uma baixeza moral que faz a esquerda parecer estadista, aí quando mostramos isso, não, eles ficam todos enciumadinhos, ofendidinhos, com devido acatamento, vão tomar nos seus respectivos. Eu não vou nem completar aqui, para não ser mais grosseiro do que eu deva ser. Porque não é possível. Não é possível a falta de inteligência de vocês. Vejam esse papelão que os senadores bolsonaristas fizeram, senadores e deputados, tentando boicotar as atividades na Câmara e do Senado. E uma coisa que me chamou a atenção foi de uma cidadã que coloca uma tiarazinha de rosas, uma tal de Zanata, uma deputada lá de Santa Catarina, em que ela leva o filho do colo dentro de uma situação de conflito, como se fosse uma espécie de escudo humano. Quer dizer, uma mulher dessa coloca em risco a vida da sua própria criança sem se dar conta de um ambiente de tensão que poderia colocar em risco a vida do filho dela. Eu não sei nem se é menino ou menina, mas enfim. Vocês não se dão conta desse tipo de coisa tão básica? Vocês que gostam de falar de defesa da família, de conservadorismo, tem católico aí querendo me dar lição de moral, falando que o Bolsonaro é um conservador. Idiota! No final de 2022, o Bolsonaro passou um projeto de lei de laqueadura para 20 anos. Mulher que pode esterilizar sem anuência do marido. Vocês têm real dimensão desse tipo de lei, do quanto pode prejudicar até destruir as famílias? E até mesmo num país como o Brasil, que agora passa por um problema de queda de natalidade? E vocês católicos cúmplices dessa safadeza, dessa pilantragem, com a ideia de que sempre a esquerda detém o monopólio da maldade. Aí, claro, aí a direita tem passe livre para tudo, para qualquer tipo de merda, porque vocês corroboram com isso. Vejam que de 2023 para cá, a esquerda só teve vitórias e a direita só derrotas. E por quê? Porque é uma direita absurdamente incompetente, absurdamente despreparada, uma direita estelionatária, uma direita que é uma fraude. E malgrado eles terem causado uma comoção social completamente desnecessária em 2022, em que levaram milhões de pessoas às ruas para nada, e inclusive deram a munição que a esquerda queria, até mesmo para colocar o Bolsonaro na cadeia, e não somente o Bolsonaro, mas para simplesmente arruinar a pouquíssima ou quase nenhuma reputação que a direita brasileira até então tinha. Então, o que eu preciso falar mais? Mas não, sabe o que é? Vocês são tão viciadinhos em lacração, vocês são tão viciadinhos em antagonismo, de dizer a esquerda é assim assado cozido, a esquerda vai transformar o Brasil numa Venezuela, a esquerda blá 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 blá. Tá aí a direita, o que ela fez? O que ela fez para ser contra isso? Votou no Zanin para ser ministro supremo, advogado do Lula, dizendo que ele é conservador? Isso com a desculpa de ser contra o Flávio Dino, e depois o Lula colocou o Flávio Dino no poder também, lá como ministro supremo? É isso que vocês estão dizendo? E agora, depois que todo mundo minimamente sensato criticava essa direita por não ter feito nada contra o STF, aí quando tocou no bezerrinho de ouro Bolsonaro, que está na iminência de ir para Papuda, aí eles se lembraram do impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, e olha que oportunidades não faltaram. Vejam que mentirosos como Alan dos Santos
ficam dizendo que a CPI da Lava Toga era uma invenção do Sérgio Moro. Mentiroso! Mentiroso! Ele mesmo entrevistou o Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro disse que ele mesmo não queria a CPI da Lava Toga, dizendo, eu não quero causar uma comoção social. Mentira, porque ele estava com o rabo preso com o STF. Só isso. Bando de mentirosos. Vocês acreditam num bando de farsantes e mentirosos. Qual é a moral que vocês têm para falar mal da esquerda? Qual é a moral que vocês têm? Eu desafio vocês. Eu tenho profundo ressentimento com uma direita dessa. Uma direita que só fez ferrar o país. E depois disso, depois de toda essa palhaçada que eles fizeram, agora eles pedem ajuda americana para destruir a economia nacional e vocês estão aplaudindo isso, achando que é contra a ditadura do Supremo. Parem com essa farsa. Parem com essa mentirinha. A, entre aspas, ditadura do Supremo era conveniente para a direita para salvaguardar o filho do Bolsonaro, para salvaguardar a sua família, para mexer os pauzinhos em favor do Flávio Bolsonaro. Aí o Supremo era válido. Aí o Toffoli era amiguinho do rei. Aí o Zanin é conservador. É esse tipo de coisa. Vocês engolem essas nojeiras, essas mentiras porcas. E vocês querem que eu leve a sério vocês. Vocês até ontem estavam lá pedindo uma ditadura. Uma ditadura que seria muito mais violenta do que a do Alexandre de Moraes, que vocês reclamam de ser ditador. É evidente que Alexandre de Moraes abusa do poder dele. É evidente que nós temos uma situação anômala. Mas o Congresso não quer mexer com o STF. E não quer por uma razão política. Não é porque eles não têm poder. Vocês acham mesmo que Alcolumbre, vocês acham mesmo que o Mota e muitos outros lá, vocês acham que eles não têm poder contra o Supremo? Claro que eles têm. Só que não é interessante para eles. É interessante para o Bolsonaro. É interessante para a direita, que agora está cada vez mais acuada e está se ferrando. Vejam o nível de pessoas desequilibradas que vocês ajudaram a eleger, seus idiotas. É uma zanata da vida que gravou um videozinho vagabundo afirmando assim, eu não vou falar nada sobre o tarifaço do Trump. Aí aparece um velho com um rojão comemorando o boicote da economia brasileira. É só no Brasil que isso acontece. E tudo por quê? Para salvaguardar a família Bolsonaro. É só isso. Não tem interesse nacional envolvido algum. É só o interesse de uma patota que quer se resguardar. Depois de ter feito inúmeras merdas. Vocês até ontem estavam na porta do quartel. Agora não houve golpe de Estado. Teve gente que achou absurdo o fato, e eu fiz inclusive os seguintes comentários no meu post do meu canal, afirmando que essas senhoras que foram presas no dia 8 de janeiro, e não só elas, mas muitas tiazonas que estavam na porta dos quartéis, elas não pensariam de forma piedosa se de repente esse golpe vingasse e muitas pessoas fossem presas e até mortas. Eu diria o seguinte: presas, mortas, torturadas, etc. Porque uma ditadura implica poder ilimitado. E é isso que ia acontecer. E vocês, bolsonaristas, aprovariam os piores crimes. Porque se vocês aprovam coisas tão absurdas como essa que nós estamos vendo agora, dessa direita, que dirá então de coisas muito piores do que isso? Vocês aprovam todo esse tipo de merda. Vocês elegem os tipos mais bizarros que existem. Vejam, por exemplo, as eleições de 2022, em que a Carla Zambelli, deputada federal, aponta uma arma para um petista completamente ignorante, bobão, que estava simplesmente provocando. Quer dizer, a pessoa desequilibrada. Inclusive comprometeu a eleição do Bolsonaro. Vocês elegem gente do nível tal do Bilinski, lá o tal do delegado, um cara completamente louco. Louco! Louco, uma história bizarra. Gustavo Gaia, outro sujeito que tem uma história completamente nebulosa. É só gente nebulosa. E o que é pior, gente nebulosa, gente desequilibrada e gente incompetente. E detalhe,
Pessoas também histéricas, nebulosas, incompetentes e mentirosas influenciando vocês. É cada maluco que aparece no meio bolsonarista falando das piores sandices, as piores insanidades, e vocês não estão vendo. Aí vocês acham que eu tenho que apoiar essa direita para ser contra a esquerda? Cara, não tem condição, cara. Não tem condição. Se você ainda apoia essa direita porque você quer ser meramente antagônico, você já está perdido. Já perdemos o jogo. Eu não critico a direita porque eu sou esquerdista, seu animal. Eu não critico a direita porque eu sou petista. Quem favoreceu o PT foram sempre esses caras que você defendeu, seu animal. Seu bolsonarista idiota. Olha aí, o PT só tá ganhando e o Brasil só tá perdendo. Mas você não, você ainda prefere acreditar desses caras que fazem você consumir mentirinhas babacas, mentirinhas horrorosas. Tem que ser dito para vocês, vocês têm um problema cognitivo muito sério. Vocês representam uma das gerações mais burras da história brasileira. Você, tiazona do Zap, você, tiozão do Zap, você realmente tem uma leitura muito ruim da realidade humana. Você é aquele cara que acredita em qualquer besteira do WhatsApp. Em qualquer besteira, qualquer notícia bolsonarista. Os caras mentem na cara dura. Mentem, enganam vocês. Eles fazem acordozinhos com o PT lá e depois inventam uma mentirinha ali pra você consumir, assim, como se fosse uma droguinha, sabe? É isso que eles fazem com vocês. E vocês acham que eu vou defender uma bosta dessa, uma merda dessa? É interessante que existem outras opções que surgem e que nós temos que dar oportunidade a elas. Na política, nós temos que dar oportunidade a uma pluralidade para que tenhamos opções viáveis e opções que possam ser aproveitáveis à nossa causa. Por exemplo, eu já vi muita gente estigmatizando o MBL, o Kim Kataguiri. Mas, cara, sinceramente, o Kim Kataguiri não é uma pessoa excepcional, mas pelo menos ele tem um padrão de normalidade que o bolsonarismo não tem, cara. O MBL, com todas as divergências que eu tenho do ponto de vista ideológico, porque eu não sou liberal, porque eu não tenho simpatias por certos aspectos pontuais, embora possa ter simpatia por outros, mas o Kim Kataguiri, como deputado federal, tem um perfil típico de um liberal conservador que vocês bolsonaristas não têm. Vocês são apenas amalucados e nada mais. Amalucados, milenaristas, malucos, e que vocês não conseguem resolver porcaria nenhuma. Vocês levaram um pito do próprio Partido Liberal. Olha só quem é que está governando o partido de vocês, seus animais. Sabe quem? O Valdemar da Costa Neto, o cara que era do Mensalão. Olha só onde vocês já chegaram. E vocês estão acreditando que essa direita vai salvar vocês. Aí vocês acham que eu tenho que vender a minha alma, que eu tenho que passar pano para essa bosta, para essa merda, porque eu tenho que ser contra a esquerda? Porque eu tenho que ser contra a esquerda? Porque a única coisa que vocês têm, a única razão de viver de vocês é ser contra a esquerda, quando na verdade foi essa direita que promoveu a esquerda? Vou repetir pela enésima vez. Em 2019 não havia esquerda. A esquerda tinha sumido, tinha assim, o PT estava totalmente desarticulado. E por conta desse incompetente, desse desequilibrado, disfuncional chamado Jair Bolsonaro, é que a esquerda voltou ao poder. E quando a gente alertava, olha, o governo está cometendo erros, o governo está fazendo merda, o governo está entregando os pontos, o que vocês faziam? Vocês ficavam que nem burro de carga, que nem gado. Não queriam ver. Não pode falar mal do Jair Bolsonaro, senão o PT volta. O PT voltou. E voltou porque vocês são mentirosos patológicos. Vocês são mentirosos compulsivos e vocês querem me ensinar política. Eu desafio a qualquer um. Vocês não têm capacidade moral, mental, psicológica e cultural de me ensinar política. Eu já estou nessa merda há mais de 20 anos, cara. Tá, o bando de babacas? Vocês chegam pra mim querendo me dar lição de moral, aí as coisas que vocês querem me ensinar é simplesmente essa papagaiada, tipo Alan dos Santos da vida. Essa papagaiada ridícula que você vê no Zap. Tem uma leitura política, seus idiotas. Vocês nunca chegaram num livro na vida. Essa direita brasileira não lê nada. Essa direita brasileira é burralda. Enquanto isso, a esquerda tem intelectuais
nas universidades, pessoas que pensam, pessoas que repensam, e são pessoas extremamente preparadas, ao contrário do que vocês pensam. Vocês adoram dizer que a esquerda é burra. Não, burros são vocês. Burros são vocês. E vocês estão apanhando, inclusive, de intelectuais marxistas e esquerdistas que são de segunda monta, não são de primeira linha. Vamos pegar, por exemplo, o Gustavo Machado lá do PSTU, que já deu cada porrada em liberal, cada porrada em conservador, mesmo o Jones Manuel, ou então, sei lá, o Ian Neves é o mais ruinzinho de todos, tá? Não vou nem citar o Ian Neves, nem aquele Gaio Fato, que eles assim são os mais mequetrefes. Mas eu vou citar o Elias Jabu, o Gustavo Machado, o Jones Manuel, que são os mais preparadinhos, digamos assim, mas eles são de segundo escalão. E vocês apanham desses caras. Sabe por que vocês apanham? Porque vocês só foram treinados a repetir chavões a lá o Olavo de Carvalho. Vocês só ficaram nessa história de ficar repetindo frases feitas, quando na verdade a esquerda está se preparando e, lamentavelmente, vai tomar a hegemonia ideológica do país. Porque vocês são burros. Vocês são muito burros. E quando nós fazemos uma crítica, ainda que severa, com um bocado de erros e de aberrações, aí vocês ficam, sabe, todos sentimentais. Vão a merda, vão tomar na bunda, cara, vá a merda. É por essas razões que o país está assim. Vocês fazem passeata para defender o boicote do país. Pronto, agora o PT pode se dizer nacionalista. Vocês tentaram um golpe de Estado. Agora o PT pode se dizer defensor da democracia. Meus parabéns, vocês são umas antas. Ora, se o Bolsonaro tivesse uma postura mais íntegra e mais sensata de aceitar a derrota eleitoral e organizar a oposição contra o PT, eu diria, ele teria grandes chances de voltar em 2026. Mas é um sujeito completamente desequilibrado. O sujeito criou munição para destruir a sua carreira política. Porque ele não tem preparo. Vocês não percebem isso, seus animais. Seus burros. Seus jumentos. Vocês ficaram lá na porta do quartel. O cara fugiu. O cara fugiu, seu animal. Ele fugiu do país. Você estava lá na porta do quartel. Querendo, cadê a canetada? Cadê o eu autorizo? Ele foi embora, ele fugiu. Isso é fato. Você pode ter todas as justificativas de corno que você é. Mas ele fugiu e te deixou na mão, na sarjeta. E depois veio a polícia lá e mandou borrachada na cabeça de vocês. Vocês não percebem uma coisa básica, seus animais? Será que eu vou repetir? É claro que eu vou criticar a direita mais do que a esquerda. Porque tudo que já foi falado da esquerda, a gente já sabe. O que ninguém quer ver é o que a direita está fazendo. A direita está desestabilizando o país, mas não está conseguindo absolutamente nada. Só está conseguindo a reprovação popular, que é cada vez maior. A maioria esmagadora das pessoas não aprovou essa política de boicote da economia brasileira. Uma política servil que só deu vazão aos interesses americanos, porque os americanos estão cagando para os seus direitos individuais, tá? Esse mesmo Estados Unidos que apoia a Arábia Saudita, esse mesmo Estados Unidos que apoia a Síria lá do cara da Al-Qaeda, tá? Esses mesmos Estados Unidos que apoiaram ditaduras conforme as suas conveniências, vocês acham que eles estão preocupados com Alexandre de Moraes? Eles não estão preocupados com nada, eles estão preocupados em boicotar a nossa economia. Ou então tirar vantagens da nossa economia, e vocês apoiaram isso. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que vocês são maravilhosos, cara? Vocês são muito doentes, são muito burros. Vocês são burros. Burros. E eu fico mais impressionado é que políticos experientes como o Zema, como o Tarcísio, ainda embarquem nessa canoa furada. Porque eles vão naufragar juntos com o bolsonarismo. Um dos pouquíssimos movimentos de direita que tomaram uma decisão extremamente arriscada, mas extremamente inteligente, foi o MBL. Sabe por quê?
Porque o MBL percebeu que o bolsonarismo é uma farsa, que o bolsonarismo destrói todos os seus aliados, e de fato eles fizeram isso contra o próprio MBL. Vocês ficam consumindo essas pornografias de Alan dos Santos, de Kim Paim, esses farsantes, mas foi o que aconteceu. Esses picaretas, mas foi o que aconteceu. O MBL foi boicotado pelos bolsonaristas, e aí vocês ficam com esse papo de união das direitas. Temos que unir as direitas. Claro, unir as direitas contanto que o Bolsonaro foda todo mundo. E se o Bolsonaro se fuder, todo mundo tem que se fuder junto. Essa é a lógica do cara. E o MBL foi esperto. Perderam popularidade? Perderam. Como eu também perdi popularidade. Como muitas pessoas perderam popularidade. E daí? Qual é o problema? Eu não tenho problema em ser impopular. O problema é seguir um bando de gente louca. Um bando de gente farsante. Um bando de picaretas. Um bando de pessoas que ficam falando de família, de Deus, pátria, família, não acreditam em porra nenhuma. Mostram claramente nas suas condutas que são pessoas extremamente inescrupulosas. E vocês caem nessa. Otários que vocês são. Então, não me venha com esse papo de dizer que eu sou esquerdista. Esquerdista é a tua patota que fez tudo que o PT quis e muito mais. Esquerdista é quem deixou o PT voltar ao poder. Esquerdista é quem fica lacrando porque você é um viciado em dopamina, quando na verdade intramuros está fazendo acordo com o PT e você não estava sabendo disso. Mas eu sou informado, o MBL é informado, muitos outros são informados, o antagonista. É só vocês lerem outras fontes que não seja essa pornografia bolsonarista. Quando vocês saírem da pornografia bolsonarista e começarem a comparar fontes, mesmo a Globo Lixo, mesmo qualquer porcaria, vocês vão ver que a realidade é muito mais ampla do que o nível de imbecilidade de vocês. Agora, se vocês quiserem ser imbecis e se afundarem com o Bolsonaro, vocês vão se afundar. Porque o recado do Congresso Nacional contra vocês é esse. Vocês serão varridos. E serão varridos porque vocês não sabem jogar o jogo político. Vocês são despreparados de uma forma descomunal, tresloucados, amalucados, e vocês realmente causam uma instabilidade tal que vocês estão se tornando cada vez mais insuportáveis, a não ser, claro, uma tiazona do Zap, que é uma desocupada, que não tem estudo, que não tem instrução, não tem porra nenhuma na cabeça, ou um tiozãozinho cachaceiro ou coisa parecida, que ainda leva a sério essa história de que o Bolsonaro vai ser a salvação do Brasil, quando na verdade ele foi a perdição do Brasil. É claro que eu tenho ressentimento contra uma direita dessa. Uma direita que traiu todas as pautas políticas. Uma direita que inventa as piores mentiras para vocês consumirem e vocês caem como patinhos. Vocês, com o devido acatamento, se ainda levam a sério essa baboseira toda, vocês que chegam para mim e dizem que eu sou petista, lulista, o caralho a quatro. Lulista é você. Você é o lulista de direita. Você é o bolchevista verde e amarelo, com a diferença de que você não tem um lane e que você é um incompetente. E fraco. Porque você não faz porra nenhuma. Você só sabe ficar no celular e levantando bandeirinha brasileira nessas passeatas inúteis que os bolsonaristas reúnem, sem pauta política, sem porra nenhuma, sem efetividade alguma, apenas para dizer que eles são populares, quando na verdade eles estão ganhando views, estão ganhando dinheiro, pix às custas de vocês. É isso que está acontecendo. Confiram, seus burros. Sai da bolha, caralho. Confiram. É só fazer isso. Então, animal, então, seu estúpido, pense nisso. Eu desenhei para você. Agora, se vocês não quiserem entender, então, paciência. Um grande abraço, me assistem.